Ao longo dos milhares de anos, muitos hominídeos passaram pela Terra. Atualmente, possuímos conhecimento de algumas espécies que já nem existem mais, principalmente no período do Mioceno, considerado o que possuiu a maior diversidade desse grupo. Os primeiros hominíneos e a origem do bipedalismo. Sabemos hoje que temos inúmeras características semelhantes com os macacos. É tanto que somos colocados nesse mesmo grupo que engloba todos os primatas, o grupo dos hominídeos. Mas nós também possuímos muitas diferenças. Entre elas estão um cérebro maior, dentes menores e a perda do complexo canino-premolar de afiação, a capacidade de manipular ferramentas e de viver em sociedade. Entretanto, a principal delas é o bipedalismo obrigatório, totalmente caracterizado pela curvatura da coluna vertebral e a posição do osso áxis, que conecta nosso pescoço à cabeça, nos colocando dentro de um grupo mais delimitado chamado de hominíneos, onde estão agrupados todos os humanos e alguns de nossos ancestrais. Mas apesar de todos os registros fósseis encontrados, ainda não fomos capazes de descobrir qual é o nosso ancestral comum mais antigo e de que forma o bipedalismo se desenvolveu na nossa linhagem. Você já deve ter visto vídeos de alguns primatas não humanos caminhando sobre duas pernas por aí. E não é segredo nenhum que eles são ótimos escaladores. Isso fez alguns pesquisadores pensarem: e se o ancestral comum mais antigo que tivermos com os demais primatas possuísse diferentes comportamentos de locomoção? Há uma hipótese bastante considerada atualmente chamada de hipótese da savana. Alguns cientistas acreditavam que o bipedalismo surgiu com a abertura das matas desse ecossistema, fazendo com que os hominíneos precisassem utilizar as mãos para atividades como a caça e a utilização de ferramentas. Entretanto, fósseis achados em 2010 mostram que já existiam hominíneos há 7 milhões de anos, e nessa época a mata era fechada. Descobriu-se também que, apesar de andarem sobre duas pernas, eles possuíam um traço no esqueleto que os caracterizavam como bípedes facultativos, ou seja, poderiam andar da forma que necessitassem no momento. Coincidentemente, o gênero Homo, do qual fazemos parte, surgiu exatamente com a abertura das savanas, o que nos deixa o questionamento: foi aí então que surgiu o bipedalismo obrigatório? Pensando nisso, lembramos então dos nossos amigos chimpanzés, que descobrimos por meio de análise de DNA serem os primatas mais próximos dos humanos, conseguindo até prever as datas de divergência entre eles e nós, hominíneos. Então, se estamos tão próximos dos chimpanzés e eles andam sobre quatro patas, assim como os gorilas, orangotangos e outros primatas, por que então andamos sobre duas pernas? O comportamento de andar em quatro patas evoluiu independentemente nos gêneros de primatas, ou nós hominíneos que perdemos essa característica ao longo do tempo? Para pensar mais sobre isso, precisamos entender quando surgiram os primeiros hominíneos. Os primeiros hominíneos definitivos foram considerados membros do gênero Australopithecus. Entretanto, foram descobertos inúmeros mais antigos anos depois. Na Etiópia, em 1994, foram encontrados registros fósseis que dataram um novo gênero nomeado de Ardipithecus, considerando a espécie como Ardipithecus ramidus, com a idade estimada de 4,4 milhões de anos. Com base no tamanho de seus dentes e na espessura do esmalte, ficou comprovado que se tratava de um hominíneo. Durante o tempo de estudo desses fósseis, novos foram encontrados e uma outra espécie foi descrita, a Ardipithecus cadaba, também da Etiópia e com idade estimada entre 5,6 e 5,8 milhões de anos. O Ardipithecus ramidus é o hominíneo primitivo mais bem preservado encontrado até hoje. Seus fragmentos de crânio permitiram uma reconstrução virtual, revelando um tamanho cranial semelhante ao de nossos parentes chimpanzés, e até indicações de bipedalismo. Os ossos dos membros inferiores, entretanto, apesar de sugerirem a habilidade para escalar árvores, não apresentavam características de nodopedalia, o andar com os nós das mãos, o que indicava uma locomoção arbórea. Mas é claro que não paramos por aí.
Outros hominíneos foram encontrados, gerando muitos debates na comunidade científica. O primeiro deles foi o Ororhyntugenensis, descoberto no Quênia Central com idade aproximada de 6 milhões de anos. Seus vestígios são extremamente fragmentados, sendo um punhado de dentes e remanescentes pós-cranianos, incluindo um fêmur parcial e um húmero. Seu fêmur em especial se mostrou bastante semelhante em forma ao Australopithecus, apesar de outras características não o ligarem à locomoção bípede. Acredita-se que ele tenha sido um ótimo escalador e se sentia bastante confortável nas árvores, devido a um dedo curvado e um húmero parcial, com uma forte inserção de um músculo usado na escalada. Infelizmente, as ideias sobre o Ororhyntugenensis podem estar extremamente distorcidas, já que a área em que os fósseis foram encontrados é enorme e eles podem pertencer a espécies diferentes. Não demorou muito para outro hominíneo mais antigo entrar em cena, o Sahelanthropus tchadensis, encontrado no Chad, e ganhou as principais manchetes em todo o mundo. Os fósseis foram datados em aproximadamente 7 milhões de anos. O registro mais conhecido é de um crânio relativamente completo, pequeno e com a face menos protuberante. Foram necessárias reconstruções não distorcidas do crânio para classificá-lo, devido ao estado em que foi encontrado. Foram definidas a posição e a angulação do forame magno, que se mostraram muito semelhantes aos demais hominíneos e mostravam compatibilidade com a locomoção bípede. Num contexto evolutivo mais amplo, estamos ainda dando os primeiros passos. Alguns pesquisadores sugerem que estamos superestimando o nível de diversidade de espécies nos primeiros fósseis de hominíneos, e que Ardipithecus, Sahelanthropus e Ororhyn podem muito provavelmente pertencer ao mesmo gênero. Outros acreditam que um boom de descobertas de espécies de hominíneos ainda está por vir. Mas então, o que podemos afirmar sobre os hominíneos? Podemos afirmar que, muito provavelmente, tivemos até 4 espécies e 3 gêneros entre 7 e 4,4 milhões de anos. 20 anos atrás, nenhuma dessas espécies era conhecida, então estamos no caminho certo. A datação dessas espécies coincide muito bem com as datas de divergência entre os chimpanzés e humanos modernos previstas por trabalhos de genética molecular. Todos eles parecem exibir adaptações aumentadas à locomoção por bipedalismo, mas pelo menos 2 gêneros, Ardipithecus e Ororhyn, teriam sido também escaladores muito competentes. Também vemos uma redução no tamanho canino, que pode estar associada a mudanças comportamentais em competição entre machos e exibição de ameaças agressivas. Finalmente, e disso podemos ter certeza, todo esse trabalho árduo de cientistas para encontrar esses espécimes, muitas vezes em lugares muito remotos, promete muitas surpresas impressionantes nos próximos anos.